Olá, pessoal. Dando continuidade ao trabalho exercido pela divisão médica com cuidado do servidor do judiciário, apresentaremos hoje algumas informações sobre hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares e ela é definida em adultos com uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Estima-se que cerca de 17 milhões de brasileiros com idade maior ou igual a 40 anos sejam portadores de hipertensão arterial sistêmica. Essa estatística ela tende a aumentar devido ao aparecimento cada vez mais da doença em crianças e adolescentes, que constitui 4% desse total, segundo a última avaliação e dados de 2019. A hipertensão arterial sistêmica é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, e ela é responsável também pelo menos por 40% das mortes pelo acidente vascular cerebral, 25% das mortes por doença arterial coronariana, e a hipertensão, junto com o diabetes, é responsável por 50% dos casos de insuficiência renal terminal. Com frequência, a causa da hipertensão ela não pode ser identificada, porém, às vezes, ela ocorre como resultado de um problema renal ou de problemas hormonais. A obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo e quantidades excessivas de álcool, de sal, contribuem para o desenvolvimento da pressão alta. E na grande maioria dos casos, a doença é herdada, devido aí a fatores genéticos. Quase sempre a pressão arterial apresenta-se silenciosa, por isso é necessário aferir a pressão sempre que for possível e acompanhar possíveis oscilações. Alguns episódios de elevação da pressão arterial podem se manifestar com sintomas de enjoo, de tonturas, dores de cabeça ou dores na nuca, dificuldades para respirar, visão dupla ou embaçada, dores no peito, palpitações, pequenas hemorragias oculares, zumbido no ouvido, sonolência repentina. Então, ao sentir algum desses sintomas, é importante procurar ajuda médica ou medir a pressão após esvaziar a bexiga e descansar por no mínimo 5 minutos. A hipertensão não pode ser curada, mas há meios de controlá-la. Pessoas com a pressão arterial elevada ou diagnosticadas com hipertensão, em qualquer estágio, devem mudar seu estilo de vida. E o uso dos medicamentos dependerá do nível real da pressão, além da prescrição indicada pelo seu médico. Existem terapias não medicamentosas para o controle da hipertensão, que servem também como prevenção da hipertensão, que seriam reduzir o consumo de sal, uma dieta equilibrada e rica em frutas, verduras, cereais, legumes, redução do consumo de álcool, abandonar o cigarro, reduzir e manter o peso ideal, controlar os níveis de açúcar e reduzir o nível de estresse. Uma coisa que seria muito interessante sobre a redução do nível de estresse é tentar modificar a forma como você vê o seu trabalho, como você vê suas relações interpessoais, como você vê o seu lazer, né? E práticas regulares de atividades físicas. Então, todas essas terapias não medicamentosas, elas são úteis no tratamento e na prevenção da hipertensão. Já as terapias medicamentosas deverão ser instituídas pelo seu médico. Em tempos de pandemia, o olhar sobre os hipertensos deve ser mais atento. Sabe-se que portadores de doenças crônicas, eles estão
e maior risco de contraírem o vírus que acometem os pulmões, por exemplo, o vírus da influenza, o vírus da gripe e o vírus do Covid. E sofrem mais com as complicações dessas infecções. A mortalidade média da Covid para a população geral é em cerca de 3%, variando de um país para outro, mas uma variação pequena. Nos portadores de doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão, em geral, essa taxa vai para 10,5%. Então, um aumento muito importante, triplica a mortalidade. É provável que pacientes com a pressão arterial descontrolada ou que já tenham um comprometimento de algum órgão por conta da hipertensão estejam mais em risco do que as outras pessoas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que os hipertensos reforcem as medidas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, e recomenda o não abandono do tratamento da hipertensão. E, obviamente, a visita a seu cardiologista, seja presencial ou por videoconferência.